Hoje eu quero falar com vocês sobre como desenvolver o seu potencial de líder. Você já se perguntou se tem potencial para ser líder? Por incrível que isso possa parecer, há muitas pessoas que, mesmo com o cargo de chefia, gerência e até diretoria, se questionam se realmente tem potencial para liderar pessoas. E eu, no trabalho de mentoria que faço, identifico que essas dúvidas dificultam a ação dos profissionais. No entanto, elas são dúvidas muito naturais. Bom, por que são naturais? Vou fazer um paralelo aqui. Quem não se perguntou se tem potencial para ser mãe ou ser pai? Eu já me perguntei várias vezes. Por que isso acontece? Porque não basta ter filho para ser mãe ou ser pai. Assim como não basta ter equipe para ser líder. É necessário que a gente desenvolva um papel, né? E como é desenvolver esse novo papel? É como fazer crescer um músculo não é nosso. O potencial do músculo está aqui presente, ele existe, mas ele precisa ser exercitado para aparecer. Por isso que a gente vai para a academia. Do mesmo jeito, o potencial de pai existe, assim como de mãe, mas precisa ser exercitado. Ai, uma mãe ou um pai que nunca estão com os filhos, que tem apenas um filho ou uma filha, talvez não desenvolvam em profundidade o papel de mãe ou pai e acabam desenvolvendo o que a gente chama de pseudopapel, ou seja, um papel que na verdade ele é destituído de força e competência, porque ele é pseudo, né? É um faz de conta. E assim acontece com o papel de líder. O potencial existe para todos, mas desenvolvê-lo passa por exercitá-lo e para isso há de se acertar, errar, arriscar e tentar. Mas acima de tudo, para desenvolver o papel de líder, é necessário que se queira muito, ou seja, precisa ter não só vontade, mas um profundo desejo de ser líder. Eu quero ser líder, isso é importante para mim. Mas como ter desejo em desenvolver um papel, seja lá qual for, como esse desejo aparece, né? O primeiro passo é entender o significado desse papel. Falando em ser líder, né? Ser líder é influenciar pessoas. Ser líder é ajudar as pessoas a serem melhores. Ser líder é ajudar no desenvolvimento da humanidade. Olha que bonito é isso, né? Mas por que eu falo isso? Exatamente porque se uma pessoa é influenciada de forma positiva, é alguém que contribui para que a sua família também seja melhor, que seu entorno evolua, ou seja, contribui em última instância para esse todo. Mas aí vem a outra pergunta. Partindo do princípio que a vontade e o desejo existem, qual o próximo passo? Aí, o próximo passo é desenvolver competências, tá? Fátima, e como é que se desenvolve competências? De duas formas simples, aprendendo conceitualmente e colocando em prática. Só isso? Não! Corrigindo os erros continuamente. E o pior é que a gente corrige o erro, reaprende, coloca em prática. E de novo, corrige os erros, reaprende e coloca em prática. Então a gente vai ensaiando, colocando em prática, exercitando. É simples, mas ainda tem mais perguntas. Como que eu aprendo conceitualmente? Ainda mais hoje, né, pessoal? Hoje no mercado tá aí cheio de curso, né? Dos mais variados. Esse é o problemaço que nós temos. Porque nem sempre esses cursos fazem com que eu aprenda exatamente as competências que eu preciso, que são as competências da liderança. Eu acabo aprendendo outras coisas que podem ser importantes, mas que não me levam a ser um bom líder. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber em que momento do pipeline da liderança eu me encontro. E aqui eu vou me reportar a Rancharan, depois eu coloco aqui embaixo, né, o nome do livro, mas basicamente ele fala no pipeline da liderança em 7 steps. Eu entendo os 7 steps dele da forma que eu vou colocar. Ele tem um outro jeito de falar, mas basicamente o que eu vejo
é que o primeiro step é ser líder da gente mesmo, então é líder de si mesmo. Depois, líder de outros. Depois, líder de líderes. Depois, líder funcional. Depois, líder de área. Depois, líder de região. Até ser um líder do negócio. Agora, o mais interessante dessa teoria do Rancharan, que eu quero deixar isso para vocês aqui, porque às vezes é esse o problema que nós temos, é que a cada passo necessariamente nós vamos ter que desenvolver novas competências. Então não tem como, essas competências elas são diferenciadas, né? Então, além disso, as competências elas devem levar em conta o propósito da empresa e os seus valores. Então, olha só, eu tenho que desenvolver competências de acordo com o meu step e de acordo com a empresa onde eu estou, de acordo com o local onde eu estou, né? Bom, mas aí vocês podem me falar, tá, Fátima, mas quais são essas competências? Eu vou falar de uma maneira genérica, até porque eu desenvolvo muito isso nos cursos que eu dou, nas mentorias que eu dou. Então, eu vou falar de uma maneira genérica as principais competências que hoje você, líder, precisa desenvolver. E que existe aí, né? Que existe em potencial, mas precisa exercitar. Quais são elas? Primeiro, foco em pessoas e foco em resultados, né? Então, basicamente, essas duas coisas. Quando se fala em foco em resultados, nós falamos em visão, inovação, execução e simplicidade. E quando se fala em foco em pessoas, nós falamos em comunicação, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal e ser mestre, né? Então, olha como é bonito isso. Eu preciso ter essas duas grandes competências, foco em pessoas e foco em resultados. Gente, nós temos isso na nossa vida, né? É o nosso potencial. Todos nós temos foco em resultado e foco em pessoas no nosso dia a dia. Só que eu preciso desenvolver outras competências. Aí é a importância da leitura, né? Aí é a importância dos cursos, aí é a importância de eu me aprofundar nessas competências e não em qualquer competência. Por isso que nós temos uma decisão super importante, que é de procurar cursos e leituras sobre essas competências. Isso mesmo. Estudar como se fosse estudar qualquer matéria na escola. Porque sabe um erro que nós temos? Nós temos o seguinte erro, pelo fato de eu ser promovido, eu já sou líder, eu não preciso estudar. Que nada, cara, você precisa estudar mesmo. É ler, é tentar entender o que os autores falavam, buscar até na antiguidade como é que era a liderança lá atrás, como é que ela é hoje, quais são as diferenças. Eu preciso estudar para ser líder. É isso mesmo, estudar, pessoal, né? Ou também procurar um mentor que possa ajudar você a desenvolver o papel de líder, né? Porque um mentor ajuda muito. Depois você coloca em prática com total consciência e presença. Então, por exemplo, nesse momento, se eu estou orientando alguém, eu tenho a consciência que eu estou exercitando a competência de comunicação. Então eu vejo o que eu estou fazendo certo, o que eu não estou fazendo certo, qual é a emoção que está entrando, qual é a emoção que não está entrando, enfim, eu estou com consciência exercitando uma competência. E eu devo fazer isso em todas as competências, né? Então, nesse momento, eu estou exercitando, por exemplo, o foco em resultados, quando eu atuo nas metas a serem alcançadas. É outro exemplo. Agora, veja só, tem uma outra coisa importante aí nessa caminhada, né, de desenvolver o papel de líder. Pedir feedback ao seu próprio líder, aos pares, à equipe, porque, gente, com certeza, feedback também é uma forma de aprender o que está dando certo e o que não caminha bem, e assim potencializar ainda mais o papel de líder. Veja, o papel de líder, então, ele tem que ser experienciado, corrigido, experimentado de novo, e assim ele acaba por criar uma forma. Mas, olha só, o mais importante é que se você seguir esse caminho, não vai existir mais dúvida, porque você sabe que você se preparou. Então hoje eu vejo uma coisa muito legal, sabe? Uma meninada que está começando aí na carreira, chegar para mim e falar assim, Fátima, eu queria muito me desenvolver como líder, o que eu tenho que fazer? Então existe isso já, e às vezes quando a gente está há muito tempo no cargo de líder, né, a gente só tem cargo porque a gente nunca parou para de fato
colocar o foco no desenvolvimento, né? E se a gente coloca foco, a gente sabe que de fato a gente é um líder porque a gente se preparou. Agora, esse líder nunca vai estar totalmente pronto. Olha que louco, gente, nunca. Porque, tal como o músculo, se ele não for exercitado, ele acaba murchando e desaparecendo. É terrível, né? Quem faz academia sabe disso, né? Você se mata para deixar o braço legal, a perna legal e tal. Aí você para, você vai tirar férias, você não faz nada. O que acontece? Murcha tudo de novo, né? E aí toca fazer tudo. Então, não tem jeito, pessoal. A gente precisa exercitar continuamente. E olha, na academia vão aparecendo, né, ferramentas novas, equipamentos novos, né, jeitos novos para a gente poder desenvolver. É do mesmo jeito. E olha, para quem é pai e mãe, é a mesma coisa, né? Cada filho que a gente tem é um desafio, cada momento é um desafio. Então a gente precisa reaprender o momento em si, né? Se nós pensarmos que 2023 é um ano diferente de 2000, né? Se passaram 23 anos, quantas coisas mudaram? Então, por isso que ser líder é desenvolver papel continuamente, ou seja, qualquer papel no fundo a gente precisa desenvolver sempre. Daí a importância do long life learning, né? Ou seja, aprender continuamente. Tá? Então, fechando, respondendo a pergunta, como desenvolver seu potencial de líder? Primeiro, aprendendo conceitualmente com cursos, com leituras e principalmente com mentorias. Segundo, colocando em prática. Terceiro, errando, aprendendo e voltando a colocar em prática. E aqui talvez a gente possa perguntar assim, pô, mas por que mentoria? Porque diferentemente dos cursos, né, onde às vezes nem testes de verificação de aprendizagem são feitos, a mentoria acompanha não só a forma de absorção do conteúdo teórico, mas também a sua colocação prática e a discussão da evolução feita. Então, por isso que eu gosto muito desses trabalhos de mentoria e, na melhor das hipóteses, eu acho que a gente tem que trabalhar com mentoria e com cursos e com leituras e com tudo isso junto, né, pessoal? Junto mesmo, cuidado, porque vai compondo esse todo de desenvolvimento. Bom, é isso que eu precisava falar para vocês. Mas, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a mentoria que eu dou, né, e os cursos programados por nós, entre em contato com a gente. Sabe por quê? Porque essa é a nossa missão, nada mais, nada menos do que 33 anos que nós fazemos isso. Ajudamos pessoas a desenvolver seu potencial. Eu espero vocês. Um grande abraço.